Agora conosco, Eylon Levy, ex-porta-voz nacional de Israel, e Ruti Bloom. Ela foi assessora de Netanyahu e co-apresenta o podcast Israel Undiplomatic na Jewish News Syndicate Televisão. Bem-vindos aos dois e obrigado por estarem aqui. Ruti, você ouviu o relatório do Alex Salvi ao vivo em Israel. Qual o seu nível de esperança sobre o acordo? Como todos os israelenses, estou rezando para que isso aconteça. Mas você sabe, o Hamas é uma organização monstruosa. Não dá para confiar neles nem por 2 minutos. E assim que eles veem a oportunidade de dizer, espera, 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 depende. Vamos devolver tanto se você fizer isso? A beleza desse acordo, que eu não chamo de acordo de paz, me desculpe. Usar a palavra paz nesse contexto é realmente algo cínico, não é paz. O que quer que tenhamos com o Hamas pode ser talvez o fim dessa guerra. Com sorte, uma vitória sobre o Hamas, mas não é paz. E talvez com as nações árabes que estão sentando com Trump e tentando pressionar o Hamas, haja algum tipo de, digamos, acordos de Abraão ampliados. Mas você tem que lembrar que tanto o Catar quanto a Turquia são pró-Hamas. Tenho dúvidas sobre isso. De qualquer forma, o problema aqui, a beleza desse acordo, vamos colocar assim, é que a responsabilidade está sobre o Hamas. Tanto o presidente Trump quanto o primeiro-ministro Netanyahu concordam que, no fim, dizemos, devolvam os reféns primeiro e depois negociamos o resto. Então, vamos ver se isso funciona. Rezamos para que funcione. Eylon, mesmo com a possibilidade de uma resolução, é importante não esquecer a tragédia de 7 de outubro de 2023. Leve-nos de volta àquele dia horrível. Onde você estava e como soube o que estava acontecendo pela primeira vez? Como milhões de israelenses, eu percebi que algo estava errado quando fui acordado de manhã pelas sirenes de mísseis. Precisei correr para o abrigo antiaéreo no porão do meu apartamento devido a um ataque de mísseis. O Hamas lançou centenas de mísseis contra Israel nas primeiras horas e levou um tempo para os israelenses entenderem e perceberem o verdadeiro horror do que estava acontecendo. Primeiro, a mídia noticiou relatos de terroristas infiltrando-se em Israel, depois relatos de dezenas de mortos, depois relatos de possíveis reféns. E levou dias para que o verdadeiro número de mortos viesse à tona. E também o verdadeiro sadismo das atrocidades do Hamas. Eles torturaram pessoas. Eles mutilaram as pessoas antes de matá-las. Eles mutilaram seus corpos. Eles decapitaram pessoas. Eles cometeram os atos mais bárbaros de violência sexual. Pessoas se esconderam debaixo de corpos mortos para sobreviver. O Hamas sequestrou pessoas depois de tentar despedaçá-las dentro de abrigos de concreto. Isso foi um ato de sadismo extremo. E agora, no aniversário de 7 de outubro, os israelenses estão revivendo esse trauma e lembrando o medo do dia em que fomos invadidos pelo Hamas e do dia em que ele convocou outros exércitos de procuração do Irã em todo o Oriente Médio para se juntarem à luta e lançarem uma guerra em 7 frentes contra Israel. Então estamos revivendo esse trauma das atrocidades sádicas perpetradas pelo Hamas e esperando que o pesadelo vivido que o Hamas começou há 2 anos finalmente esteja chegando ao fim. Sim, Eylon, obrigada por compartilhar. Ruti, pergunta semelhante. Onde você estava naquele dia? Bem, como Eylon, eu fui acordada pelas sirenes. Na verdade, Eylon e eu moramos muito perto uma da outra e muito perto da praça que você acabou de mostrar na sua transmissão de notícias. Não, reféns, Praça de Zengalvo. E eu fui acordada. E, novamente, estamos acostumadas a ter conflitos periódicos com o Hamas, com mísseis voando. E eu pensei, não, isso é uma repetição de 2021, quando o Hamas nos atacou. Nenhuma de nós percebeu logo no início que isso era uma das piores atrocidades já cometidas. Mas posso te dizer que meus próprios filhos, meu filho, de repente colocou o uniforme e foi para o sul. Ele nem tinha sido convocado para a reserva, mas colocou o uniforme e foi para a unidade dele. O mesmo ocorreu com o meu genro. Depois perguntei, como vocês souberam que deviam fazer isso sem terem sido convocados para a reserva? E meu filho disse, a gente vinha treinando para isso. Ele viu as caminhonetes brancas e as motocicletas que o Hamas estava usando. Nós vimos isso na televisão porque o Hamas estava se filmando cometendo essas atrocidades.
Então, eu tenho que dizer que quando tudo isso acabar e houver uma investigação, todos nós gostaríamos de saber como é possível que ele estivesse treinando para algo assim. E fomos tão pegos de surpresa que o exército não chegou por horas e horas para resgatar aquelas pessoas nos kibbutzim ao longo da fronteira com Gaza. Sabemos que o impacto de 7 de outubro ainda não terminou. Hoje, cerca de 20 reféns ainda estão em cativeiro, enfrentando fome e tortura. O presidente Trump diz que está confiante de que eles serão libertados, no entanto. Eles lutam por um plano há anos. Já trouxemos os reféns quase de imediato. As negociações estão acontecendo agora mesmo. Provavelmente vamos levar alguns dias. E as pessoas estão muito felizes com isso. Elon, muitos confiam no presidente Trump, mas você está confiante sabendo dos jogos mortais que o Hamas faz? Eu não duvidaria que o Hamas tenha um truque sujo na manga e nos force a voltar para essa guerra. O Hamas não quer encerrar a guerra. O plano de paz do presidente Trump propõe uma solução sem o Hamas, não com ele. Esse plano é um plano para o Hamas aceitar a derrota. O Hamas, agora no Egito, está negociando os termos de sua rendição e de seu desmantelamento. Então, tudo depende de manter a pressão global sobre o Hamas e se os patrocinadores estatais do Hamas, especificamente o Catar e a Turquia, que o incentivaram durante toda essa guerra, realmente vão impor limites e dizer que o jogo acabou. Vocês têm que libertar os reféns. Vocês têm que abrir mão do poder e depor as armas. Depende deles. E se não for permitido que deixem o Hamas escapar de encerrar a guerra, deve haver pressão sobre eles para pressionar o Hamas a aceitar a derrota e deixar essa guerra para trás. Ruth, temos pouco tempo, mas quero saber sua opinião. Soube de um grande acontecimento. Vários grupos armados de milícia em Gaza romperam com o Hamas e agora estão apoiando publicamente o plano do presidente Trump. Como você reage a isso? Isso é um ótimo sinal. E nós realmente esperamos que uma das coisas que aconteça seja que o Hamas seja derrubado internamente e não apenas por pressão do presidente Trump e do primeiro-ministro Netanyahu, etc. Mas você sabe, você precisa entender que muitos desses grupos também, quero dizer, odeio acabar com a sua ilusão, mas muitos desses grupos armados são milícias que podem ser contra o Hamas, mas certamente não são pró-Ocidente ou pró-Israel. Certo. Obrigada por esse esclarecimento. E mais uma vez agradeço muito por vocês duas estarem conosco hoje. Eylon Levy, Ruth Blum, obrigado. Obrigada, Kashan.